Mais um dia juntos nos Salmos. Deus abençoe. Meu nome é Luiz Carlos Muniz, sou pastor da Igreja Vida Nova, no Jaguaré, São Paulo. E hoje é o Salmo 40, que diz o seguinte: Esperei confiadamente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu queria anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e ofertas pelos pecados não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não oculteis do coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação, e a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tens conta os males que me cercam, e as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Preza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexames os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem em ti e se jubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Davi escreveu os Salmos certamente no período... alguns salmos antecedem ao seu próprio governo. O Salmo 23, por exemplo, deve ter sido quando ele ainda era pastor. Mas boa parte dos salmos é quando ele está governando e quase sempre existe esse conflito das pessoas que buscam o mal dele. E não pensa que é o inimigo, aquele cara lá de longe, é o cara de perto. Mas se você observar, nós já comentamos aqui que o livro, os históricos que contam a vida de Davi, o que ele fez, o que ele faz, 1 Samuel e 2 Samuel, obviamente existem as crônicas que contam a respeito de Davi, mas nesses livros que nós encontramos os feitos e os atos de Davi, quase sempre são atos de sucesso. Você pouco vê o rei fracassando, o rei... Óbvio, existiram situações em que ele pecou e foi evidente isso, Betseba, a questão do censo, mas invariavelmente quase todos esses livros históricos contam dos sucessos de Davi. Você vê um cara destemido, determinado, é o urso, é o leão, é o gigante, são os filisteus que ele vence, a Saul que ele vence depois de alguns anos, mas invariavelmente ele é o grande herói. E a gente, quase todos os crentes, acabam conhecendo a ele, a personalidade de Davi, como um homem bem-sucedido nesses livros. Diferentemente dos Salmos. Se lá nesses livros ele é o grande, poderoso, o conquistador, o todo powerful, no livro de Salmos ele é o humilde, é o quebrantado, é o dependente, é o fraco, é o doente, é o humilde, é o simples. Simples quando falo de simplicidade, não de ignorância. Davi é esse, por isso que talvez seja o livro de Salmos tão
tão especial para as pessoas, porque quase sempre não fala da grandeza de uma pessoa, não fala das conquistas de Davi, simplesmente narra o quanto ele depende de Deus, o quanto ele precisa do socorro de Deus, o quanto ele se evidencia como um indivíduo fraco, como um indivíduo não covarde, mas fraco no sentido de que ele prefere confiar em Deus do que nas pessoas, ele prefere descansar em Deus do que na sua própria força, na sua própria grandeza como rei, sendo rei. Então o livro de Salmos se torna especial porque ele se projeta como um indivíduo absolutamente dependente de Deus. Por isso que é diferente daqueles textos históricos, porque Davi é esse homem que se faz fraco, que se faz humilde. E por isso Deus se aproxima, porque Deus está com os humildes de coração, os contritos de coração, os humildes de espírito. Então, por isso há uma profunda identificação das nossas vidas, obviamente que nem todos, porque muitos não se sentem assim, mas o livro de Salmos revela o quanto ele precisava de Deus. Porque se a gente só pegar ou tomar os livros históricos e ver, você vai dizer assim, poxa, que cara... E é isso que a maior parte dos crentes acreditam e creem. E vem Davi assim, e ele o é assim. Os Salmos não, os Salmos ele é o cara pecador, é o doente, é o aflito, é o que precisa confiar, o que precisa do socorro de Deus, o que pensou em um momento em que a grandeza dele não abalaria e Deus simplesmente desvia o rosto e ele afunda. Então são essas coisas que tornam esse indivíduo especial, e esse livro mais especial ainda, porque ele revela esse Davi absolutamente dependente. E talvez a gente descubra o quanto nós somos dependentes quando as coisas desaparecem, o chão nosso desaparece. Quando a gente percebe o quanto somos impotentes diante de tantas circunstâncias que são difíceis e complicadas para nós. Então, esse indivíduo é que Deus convida a que sejamos, a que eu e você sejamos. Alguém que simplesmente se olha e diz assim, Senhor, eu não tenho saída a não ser você. Eu não tenho para onde ir a não ser buscar a tua face. E eu te convido você nesse tempo tão complicado, tão difícil, né? E esse é o ensino desse Salmo 40, parece, né? Quarentena, né? Bem semelhante. Eu quero convidar você a buscar a Deus nessa dimensão. Na dimensão de alguém que precisa de ajuda, de alguém que está fraco, de alguém que é pobre, que é humilde de espírito e de um coração contrito. Quero pedir a Deus por sua vida, por sua casa, para que Deus possa te sustentar nesse tempo. Você e a sua família. Deus abençoe.